Da cruz aos céus. A morte de Jesus, sob a pena de crucificação, foi muito impactante. Após uma noite muito agitada, desde sua agonia no Getsêmani até o seu julgamento que foi dividido em 6 etapas, chegou o momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, caminharia silenciosamente rumo ao matadouro. Para saber mais detalhes sobre a última noite de Jesus, confira nossa playlist que pode ser encontrado na descrição deste vídeo. A morte de Jesus foi, para seus inimigos, merecida. Para aqueles que o perseguiam, eles estavam finalmente silenciando alguém que eles consideravam um mestre estranho e pouco ortodoxo. Para os amigos de Jesus, seus discípulos e fiéis seguidores, que acreditavam que ele era o Messias que libertaria Israel do domínio estrangeiro. Sua morte lhes penetrou a alma. Mas vamos recapitular um pouco os acontecimentos. Era uma manhã de sexta-feira, e Jesus foi condenado à crucificação. Carregando sua cruz pelas ruas de Jerusalém até parte do caminho, sendo impedido de continuar por causa de todos os açoites que recebera, chegaram a uma colina fora de Jerusalém, um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. Um lugar em que, possivelmente, muitas execuções eram realizadas. Quando já estava na cruz, ofereceram a Jesus vinho com fel, entendido como um tipo de narcótico que anestesiaria suas dores. Ele não aceitou e, assim, passou por todo o sofrimento da cruz completamente consciente de tudo. Havia várias formas de crucificação. A Bíblia é clara em dizer que Jesus foi pregado na cruz, mas alguns criminosos eram amarrados. De qualquer forma, a morte vinha por asfixia, já que, com o peso do corpo, era cada vez mais difícil respirar. Segundo os costumes romanos, uma placa era colocada em cima da cruz com o nome do criminoso e o crime que o levou até ali. Contra Jesus, não haviam acusações além de ser o Rei dos Judeus. Essas palavras foram escritas em 3 idiomas, garantindo que todos que passassem ali pudessem ler, o que apenas ajudou a espalhar a verdade da realeza de Jesus. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado, e poucas horas depois, ao meio-dia, trevas tomaram conta de toda a terra. Não sabemos como essa escuridão aconteceu, mas uma coisa é certa. A natureza gritava a gravidade daquele evento. Às 3 horas da tarde, entregando seu espírito ao Pai, Jesus expirou. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, rochas se fenderam e sepulcros foram abertos. A morte do Filho de Deus não passaria despercebida. O sábado dos judeus começava no pôr do sol da sexta-feira e terminava no pôr do sol do sábado. Neste dia, era contra a lei realizar trabalhos físicos ou deixar um cadáver sem sepultamento durante a noite. Jesus morreu poucas horas antes do sábado, e é claro que isso fez parte dos perfeitos desígnios do Senhor. Em primeiro lugar, porque isso garantiu que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, acontecesse quando os cordeiros para a refeição da Páscoa estavam sendo sacrificados. Um outro ponto é que, se Jesus tivesse morrido algumas horas depois, seu corpo provavelmente seria retirado da cruz pelos romanos, os judeus não teriam testemunhado sua morte, e seus opositores poderiam até usar isso contra ele. O homem que se encarregou do sepultamento foi um de seus seguidores, José de Arimateia, levando consigo Nicodemos, um homem que se encontrou com Jesus em uma outra oportunidade. E ao terceiro dia, na madrugada de domingo, o milagre da ressurreição aconteceu. Todos os visitantes que estavam em Jerusalém, vindos de todas as partes do Império Romano para a celebração da Páscoa, testemunharam o alvoroço que antecedeu a crucificação de Jesus, bem como os eventos miraculosos no momento de sua morte. Agora, eles voltariam para suas cidades com a notícia da ressurreição. Nada poderia impedir que essa notícia se espalhasse para além de Jerusalém. Jesus, depois de ressurreto, apareceu em várias ocasiões. A Maria Madalena, que o confundiu com o jardineiro, e as mulheres que foram ao sepulcro para cuidar de seu corpo. Jesus também apareceu a 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús, e se revelou a quase todos os discípulos que estavam reunidos em uma casa, se escondendo dos judeus. Nesta aparição, Tomé não estava presente. Depois de afirmar que só creria se visse com seus próprios olhos, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, uma semana depois, e deu as evidências que Tomé precisava.
Mais uma vez, Jesus apareceu aos seus discípulos, que haviam saído para pescar, retomando suas antigas profissões. Foi nesta ocasião que Jesus deu uma missão especial a Pedro, aquele que havia o negado. Se verdadeiramente me amas, cuide das minhas ovelhas. Algumas outras aparições foram registradas, mas o momento final de Jesus com seus discípulos, antes de sua ascensão aos céus, merece destaque. Jesus reuniu seus discípulos uma última vez na Galileia, onde passara tanto tempo de seu ministério. E ali, em cima do monte, Jesus os comissionou, dando a eles a tarefa de continuar a missão iniciada por Jesus e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E as palavras finais de Jesus àquele grupo de homens que esteve com ele por tanto tempo em seu ministério são fonte de inspiração para nós ainda hoje. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E assim, concluímos nossa série sobre a vida de Jesus. Se você perdeu nossos vídeos anteriores, em que começamos falando desde o nascimento, infância e ministério de Jesus, você pode encontrar um link na descrição deste vídeo para conferir a playlist completa. E se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!